Então vamos lá, gente. Então, olha só, eu falei lá com o Luiz, é o seguinte. O meu desconto é o meu desconto, eu não sei dos outros, né? Acho que do Kleber. R$ 400, aí me passa o nome, que daí eu vou vir aqui amanhã entregar para pagar depois, na semana que vem, depois do curso. Não, comigo não tem essa, é isso. Tem grupo, é isso. Vai descontar no salário do Marciano, que ele é rico. Agora, eu acho que compensa. De repente, já dá uma compensada. Eu acho que, de repente, estão gravando aí, né? De repente, já dá uma compensada. Se eu pagar esse curso, eu tenho que vir de a pé. Putz. Divide em 10 vezes. R$ 10 por semana. Divide em 10 meses. Eu já tô fazendo esse curso pra vir de pobre. Mas daí, igual ele falou, aí para pagar semana que vem. Mais para frente. Então vamos lá, gente. Questão 15. Delegado de Polícia Federal. Então, olha lá. Em cada item é apresentada uma situação hipotética com uma assertiva a ser julgada. Então, olha lá. Arnaldo, gerente de banco, estava dentro de seu veículo juntamente com familiares quando foi abordado por dois indivíduos fortemente armados, que ameaçaram os ocupantes do veículo e exigiram de Arnaldo fornecimento de determinada senha para a realização de uma operação bancária, o que foi por ele prontamente atendido. Nessa situação, o uso da senha pelos indivíduos para eventual prática criminosa excluirá a culpabilidade de Arnaldo. E aí, o que vocês acham? Exclui a culpabilidade? Então, olha só, primeiro detalhe aqui. Isso aqui é um crime de extorsão ou um crime de roubo? Crime de extorsão, né? Artigo 158. Por quê? No crime de extorsão, a colaboração da vítima é indispensável para a obtenção da vantagem. Então, se ele não fornecer a senha, não tem como, ele precisa. Agora, veja, os indivíduos estavam fortemente armados. Então, ele forneceu a senha para os caras praticarem a extorsão. Perfeito? Agora veja, Arnaldo, ele responde por alguma coisa? Ele forneceu a senha. Não, porque na verdade ele está no quê? Em uma coação moral irresistível, que está dentro da culpabilidade. Então, só para recapitular, na culpabilidade a gente tem coação moral irresistível, que mora dentro de onde? Da exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa, a gente viu na aula passada que ela divide espaço com a coação moral e com a obediência hierárquica. Lembra? Obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal. Então, o que aconteceu com o Arnaldo? Ele ficou com medo por causa da família dele. Então, psicologicamente, ele ficou abalado. E por isso ele forneceu, tá? Então, nesse caso, ele não responde por absolutamente nada, porque ele é a vítima da extorsão. Então, o que vocês têm que lembrar aqui? A questão, ela quis parecer que o Arnaldo é bandido, sendo que, na verdade, ela é a vítima. Nos crimes patrimoniais, muitas vezes, a gente tem mais de uma vítima. Por quê? Por exemplo, nesse caso, o banco, ele é vítima porque o patrimônio é dele. E o Arnaldo é vítima por quê? Ele é a pessoa sobre quem recaiu o constrangimento. Ele é a família dele. Então, nós temos um crime e várias vítimas. Tá? Então, nós temos a vítima do crime patrimonial, a pessoa jurídica, e temos a pessoa sobre quem recaiu a conduta. Outro exemplo, extorsão mediante sequestro. Várias vítimas, a pessoa no cativeiro, a pessoa que vai pagar, roubo. Então, eu anuncio um assalto nessa sala, eu levo um celular. Todas vocês são vítimas do roubo
Porque vocês todas sofreram a violência ou a grave ameaça. Agora, claro, eu respondo por um roubo, porque foi um patrimônio. Mas na hora do cálculo da pena, o que o juiz ele vai fazer? Pô, 20 alunos sofreram o impacto da violência ou da grave ameaça, então eu vou aumentar a pena desse cara aqui, ok? Então, aqui o Arnaldo, na verdade, ele é vítima. Então, não tem como ele responder por absolutamente nada. O fato ou o ato dele entregar, se hipoteticamente ele fosse considerado alguma coisa, a gente ia excluir, porque estaríamos em uma coação moral aqui. Mas se você já pensasse, né, que ele é vítima, já ficaria mais fácil para você lembrar. Culpabilidade é o quê? Ponto de vista de quem está no crime. Você vai analisar o ponto de vista do Arnaldo, dos caras que anunciaram ali a abordagem, tá? Então, daria para você, meio ali no rumo, conseguir marcar aqui como certa. Depois, gente, é 16. Também para delegado. Sempre o mesmo enunciado que eles usam, né? Elton pretendendo matar 2 colegas de trabalho que exerciam suas atividades em 2 salas distintas da dele, inseriu substância tóxica no sistema de ventilação dessas salas, o que causou óbito de ambos em poucos minutos. Nessa situação, Elton responderá por homicídio doloso em concurso formal imperfeito. E aí, o que vocês acham? Certo ou errado? Então, olha lá. Certo. Concurso formal. Então, a gente tem concurso de crimes, né? Temos concurso material. E o formal. O concurso formal também é chamado de crime formal. Ora, tá? Está lá no artigo 70. O que nós temos aqui? Eu tenho uma ação ou omissão e mais de um resultado. Então, aqui, o que ele fez? Uma ação ou omissão, inseriu a substância tóxica e teve 2 resultados, 2 mortes. Agora, no concurso formal perfeito, no perfeito, o que vai acontecer? Você tem ali um resultado que você queria e deu uma merda no outro resultado. Então, por exemplo, eu quis matar uma pessoa que estava numa motocicleta. E aí eu atiro nele. A bala transfixa ele, ele mata alguém lá atrás. Então, veja, aqui eu tenho um concurso formal perfeito. Porque deu uma merda no outro resultado. Eu alcancei aquilo que eu queria, mas teve um outro resultado também alcançado. No concurso formal imperfeito, também chamado de impróprio. Se é impróprio, a gente já sabe o quê? Que não é um concurso formal, porque senão não teria esse nome. No concurso formal imperfeito ou impróprio, a gente diz o seguinte, que a pessoa ela tem desígnios autônomos, vontades autônomas. Então, a questão aqui, ela diz, querendo matar 2. Não é tipo assim, vou matar um e vai deu uma merda, o outro morreu ali. Eu quero com dolo para 2. Então, eu tenho aqui um concurso formal imperfeito. Porque, a rigor, eu vou responder pelas penas do concurso material. Qual é a diferença? No concurso formal, que eu faço uma conduta, eu tenho 2 resultados, e esse outro aqui eu não desejei, aconteceu, o juiz ele vai pegar a pena do crime mais grave e ele vai fazer uma exasperação, que a gente diz. Como assim exasperação? Ele vai pegar esse homicídio doloso consumado, uma pena só de 12 a 30, e vai trabalhar o aumento, depois que a pena for aplicada, em razão desse segundo homicídio que foi o culposo. Lembra? Então, a bala transfixou quem eu queria matar e, sem querer, eu matei outra pessoa. Não tem como responder pelo outro homicídio doloso, porque eu não quis matar o segundo. Não tive dolo, então não tem como eu alterar dolo para culpa. Não tem como. Então, o que eu vou fazer?
Eu respondo por 2 homicídios, um doloso e um culposo. Vou pegar a pena do mais grave, que é o doloso, e o juiz ele vai aumentar um pouco em razão desse segundo resultado que eu causei. Esse é o concurso formal próprio. Perfeito. No impróprio, que eu tenho desígnios autônomos, eu tenho 2 dolos, mas com uma conduta eu consigo resolver, que é esse caso aqui. Qual é o efeito? Eu tenho 2 resultados e eu somo os 2 crimes. Então, aqui, no nosso exemplo, eu respondo por 2 crimes de pena 12 a 30. No final, o que vai acontecer? Bom, se eu peguei 15 anos num crime e 15 no outro, minha pena é 30. O juiz ele não vai exasperar nada. Ele vai pegar os 2 isoladamente. E aí, no final, ele soma as 2 penas que ele conseguir. Essa é a diferença. Então, é óbvio que no concurso formal perfeito, no formal perfeito, ele foi criado para isso. Ele foi criado para beneficiar, que é a segunda hipótese. O imperfeito é porque não é formal. Não é? O segundo resultado foi dolo também, não foi culpa. Então, peraí, então você agora vai responder pelos 2, então. Não é porque você é bom de pontaria que você vai responder por um crime só, exasperado. Você responde pelos 2, tá? Que também não é a mesma coisa que nós estudamos do crime continuado, lembra? Que é o 71. Concurso material 69, sempre cai. Isso aqui todo mundo vai lembrar, né? Concurso formal 70, crime continuado 71. Eles sempre andam juntos. No 71 é o quê? É meio que parecido a aplicação da pena aqui. Aqui, pelo mesmo meio de execução, tempo, lugar e espaço, você entende que um crime é sequência do outro, que são aqueles furtos, né? Todo dia eu pratico um furto, no mesmo local, do mesmo modo. O que o juiz ele faz? Pega a pena de um só e exaspera até o triplo. Até o triplo, aqui até a metade, tá? Mas isso daí, esses detalhes não precisa você decorar, você saber, isso aí não vai cair na sua prova nunca. Só vai cair a diferença entre os 3, tá? Então, veja, ler o concurso formal impróprio, primeira coisa que você sabe é que não é concurso formal porra nenhuma, senão não teria esse nome. Já é um outro tratamento. Então, aqui ele responde como se fosse um concurso material. Por isso é chamado concurso formal imperfeito, porque o tratamento que ele recebe é como se fosse de um concurso material, tá? No concurso material, eu tenho uma conduta para cada resultado. Então, matei 3 pessoas com 3 tiros, eu respondo por 3 homicídios, depois eu pego a pena dos 3 e eu vou cumprir a pena dos 3. Então, 45 anos, então eu vou para o regime fechado, e aí, vou cumprir minha pena lá de 45 anos. Tudo bem? Soma tudo. Alguma dúvida? Até aqui? Então, vamos lá. Depois, questão 17. A 16 é certa. Aí, coloca entre parênteses aí, concurso formal impróprio, que nos materiais, apostilas vocês devem ter, né? Tá lá, mas eles tratam mais como concurso formal impróprio. É sinônimo de imperfeito. Depois, 17. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de lei nova, esse tipo penal foi formalmente revogado. Como assim, formalmente revogado? Tem um pouco a ver com a dúvida do colega. Então, vou dar um exemplo aqui com um crime. Bem legal. Então, a gente tinha antigamente atentado violento ao pudor. Atentado violento ao pudor. Isso aqui só para a gente entender a questão. O enunciado? Não, aqui só dizendo, é apresentada uma situação seguida de uma afirmação, a ser julgada com base na legislação e na jurisprudência, a respeito de execução de pena, lei penal, concurso de crimes, crime impossível ou arrependimento posterior. Em resumo, vamos aplicar a teoria do crime aqui. Ele sempre usa os mesmos enunciados e só cria os casinhos com as assertivas, então não aproveita. Por isso que eu não estou lendo ele. O que aconteceu? A gente tinha um atentado violento ao pudor, que era ato libidinoso diverso da conjunção carnal, certo? Vocês viram com Pedro, conjunção carnal, nosso verbo é ter, né?
Então, você tem conjunção carnal, penetração, pênis, vagina, só isso é conjunção carnal. Qualquer ato que não seja esse, né, com caráter de safadeza, era um crime que era atentado violento ao pudor. E aí, o que aconteceu? Esse crime foi formalmente revogado. Como assim? Ora, veio uma lei nova, falou, olha, o atentado violento ao pudor não existe mais. Mas os atos que estavam, os verbos praticados dentro dele, migraram para o estupro. Então, formalmente, deixou de ser crime, atentado violento ao pudor. É crime? Não. Crime de atentado não é mais, acabou, foi revogado. Mas veja, o que aconteceu? Foi inserida em um outro tipo. Isso a gente chama de continuidade normativo-típica. Significa dizer o quê? Saiu de um lugar que estava revogado e inseriu em outro que está vigendo. Só isso, nada mais além do que isso. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu a abolição crimes com a edição da nova lei. Verdade? Abolição crime significa dizer que o que você praticou, aquela dinâmica no mundo dos fatos, ela deixou de ser criminosa, que não é o nosso caso. Praticar ato diferente de conjunção carnal com caráter de safadeza não é mais atentado violento ao pudor, mas não é uma abolição crimes, não acabou esse fato não ser criminoso. Ele é criminoso ainda, só que está em outro crime. Então, perfeito. Não teve uma abolição crimes. Quando vocês lerem abolição crimes, significa dizer o quê? Acabou. Está solto, é inocente, acabou. Aqui não. Aqui vai responder, mas em outro lugar. Então, não deixou de ser crime, tá? Então, aqui, certinho, a assertiva. Tudo bem, gente? Tranquilo? E, tipo assim, prova para delegado. Tipo, não é nada impossível de ser feito, né? Depois, 18. Perito criminal, também da PF. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 DVDs e CDs piratas para revender. Certo dia, enquanto expunha os produtos para a venda, em determinada praça, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Olha que legal, não colocaram prisão em flagrante, né? Porque de fato não foi lavrado flagrante. Com referência a essa situação, julgue. Se a conduta de Pedro não se consumar em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, ele responderá pelo crime tentado, para o que está prevista a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. E aí, certo ou errado? Por quê? Não, temos um crime de violação de direito autoral. Mas o verbo é expor à venda, enquanto expunha os produtos para a venda em determinada praça pública. Você estava expondo à venda, beleza. Ele foi conduzido coercitivamente. A questão aqui, ela não está perguntando se ele iria ou não responder pela consumação. A questão, ela fez uma abordagem sobre uma tentativa de forma genérica. Então, o CESP, às vezes, ele gosta de fazer isso. Então, por exemplo, ele dá um casinho de feminicídio. E aí, ele coloca uma questão de teoria do crime em cima desse caso, mas ele não quer saber do caso. Entenderam? É como se ele quisesse saber assim. Ele colocou um casinho de feminicídio, ele pergunta assim: nesse crime é cabível tentativa? Então, tipo assim, você vai falar, pô, mas toda a questão leva a entender que ele quer tratar do feminicídio, mas ele faz uma pergunta aleatória sobre a parte geral. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: se hipoteticamente a conduta dele não se consumar, qual vai ser o efeito disso? Ele está dizendo, cabe tentativa desse crime? E se couber, o que acontece? Então, aqui, a gente poderia pensar, pô, mas foi consumado, porque o verbo é expor à venda, né? Então, ele expôs. Mas a questão, ela não quer saber se ele consumou ou tentou. Ela está perguntando se cabe tentativa desse crime e qual é o efeito dela, que é uma redução de 1 a 2/3, está lá no artigo 14, inciso 2º, tá? Então, aqui ela está certa. Então, muito cuidado. Isso daqui é prova para perito, nem era prova para delegado, que é um grau de dificuldade. Então, às vezes, ela dá uma questão
E aí ela pergunta um fio de cabelo da cabeça da questão. Tipo, às vezes você fala, cara, mas não tem nada a ver. É isso, eles fazem isso. Então, ela vai te dar uma questão, um casinho, te levando para um determinado raciocínio, e aí ela vai fazer uma pergunta paralela. Está dentro da história, mas não é o objeto central. Quando eu li a questão, a primeira coisa que eu pensei foi isso que vocês pensaram também. Foi o primeiro raciocínio que eu fiz. Falei, tá, mas expor à venda já consumou, né? Mas aí eu olhei e falei, tá, mas isso daqui também não está errado, porque a tentativa, a redução é essa mesmo. Então, aí eu tive que parar, eu que dou aula disso, vivo disso, parei ali uns 2, 3 minutos e falei, não, isso daqui está certo, porque não tem como isso aqui estar errado, porque está no código. Então, eu fui por uma questão lógica. Mas a questão, até para mim, na hora que eu li, eu tive o mesmo raciocínio que vocês. Eu falei, pô, mas esse crime está consumado. Mas a questão ela não quer saber dele, ela quer saber se cabe, ok? Então, muita atenção com esses detalhes do CESP, tá? Quem vai fazer PRF, que eu acredito que a maioria, só treina em questões do CESP de agora em diante. Deixem as outras bancas para vocês pegarem esses cacuetes aqui, tá? Bem maldosa essa questão. Então, aqui está certa. Então, vamos lá, 19. Dentro do mesmo casinho do Pedro, tá? Aí eu só trouxe o outro item. A fim de garantir o sustento, certo dia estava expondo, os policiais chegaram e levaram ele. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Então, aqui, a gente não falou sobre esse princípio aqui em sala, tá? A gente falou só sobre o princípio da insignificância, bem rapidamente, que eu acho que o Silas falou com vocês, né, sobre esse princípio. Os dois princípios que sempre caem em prova, os queridinhos, né? Insignificância e esse princípio da adequação social, que a gente não falou sobre ele. Esse princípio ele diz mais ou menos o seguinte: a prática reiterada ou costumeira de determinadas condutas pela sociedade torna o fato atípico. É mais ou menos assim, como todo mundo pratica, caiu num senso comum de que aquilo pode ser aceito. Então, por exemplo, jogo do bicho. Ah, todo mundo faz jogo do bicho. Então, se a sociedade já incorporou na sua rotina algo que se tornou comum, não teria como isso ser contravenção mais. Isso é o que o princípio fala. A mesma coisa DVD e CD. Como todo mundo compra, pô, a sociedade aceita então, né? Porque expor à venda DVD pirata é crime e eu vou lá e compro do bandido. Então, eu também sou bandida, porque eu compro. Então, a sociedade, por uma prática reiterada, ela acabou como aceitando essa conduta como não criminosa. Então, esse princípio, ele diz assim, por uma adequação social, como a sociedade adequou isso como válido, não pode ser mais crime, tá? Não é esse o entendimento dos nossos tribunais. Então, eles não aceitam esse princípio da adequação social, tá? Não é aceito. Não é aceito pela jurisprudência que a gente diz. Jurisprudência significa juízes, né? De uma maneira geral. Jurisprudência não aceita. Eles não aplicam esse princípio para nada, nem para jogo do bicho, nem para DVD e CD pirata, tá? Tinha uma discussão sobre caso de prostituição, que está bem na moda lá. Chegou uma decisão, os caras estão querendo liberar, mas ainda não tem nada definitivo. Então, aqui, revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Errado. Lembra, princípio da legalidade. Se eu tenho uma lei formal e material prevendo que é crime, como que um costume vai revogar a lei? Não faz sentido. Então, eu tenho uma lei que é revogada por outra lei. Lei com lei, tudo bem. Agora, lei com costume,
Ou não tem lei, mas é costume, não é, tá? Então, não tem como um costume revogar uma lei. Então, esse é o entendimento dos tribunais. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Então, esse princípio, o que acontece? Ele não é aceito pela jurisprudência. Ele é um princípio de origem alemã, assim como o princípio da insignificância. No mundo, os alemães são os mais foda em direito penal. Então, são os caras que criam os negócios mais bizarros, assim, são eles. Ele é aceito. Esse princípio da adequação social, a maioria da jurisprudência não aceita, é algo que é vedado. Mas, por exemplo, assim como o princípio da insignificância, só para vocês entenderem, isso que nós estamos conversando não está na lei. Não tem nada na lei. Então, se é, por exemplo, um juiz corró e ele não quer aplicar a insignificância, ele não aplica. Porque não está na lei. Então, ele fala, ó, o cara subtraiu um par de tênis. Tá, não quero aplicar a insignificância, não está na lei, é isso. Tem juiz que faz isso, ele não aplica. Ele é contrário a esse posicionamento da jurisprudência. A mesma coisa, a adequação social. Tem juiz que absolve, dizendo, olha, o juiz ele diz assim, olha, eu entendo que aceito, eu vou aplicar, dane-se, a decisão é minha. Mas, nos tribunais superiores, que é ali o enunciado com base nos tribunais superiores, STJ e STF, eles não aceitam. Então, o que eu estou passando é esse entendimento deles, tá? Então, em regra, o juiz de baixo deveria obedecer, mas os caras não obedecem. Ninguém obedece. Dane-se, o juiz está com a caneta, ele é isso. Ele quer aplicar, ele aplica. Aí, até reverter isso aí, são anos de processo. Até chegar lá em Brasília, são anos. Então, o cara já está absolvido até. Então, aqui, como o CESP pergunta, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, esse é o entendimento que eu estou passando dos tribunais superiores, tá? Mas, se falar assim, professora, eu já vi um cara que aplicou adequação social para o jogo do bicho. Não, duvido. Duvido. Se brincar até eu aplicaria. Duvido. Mas a orientação é que não seja aplicado. Mas a galera desobedece porque não está na lei. Se na lei os caras não obedecem, imagina um princípio, gente. No cargo os caras não vão obedecer. Ok? Então, alguma outra dúvida? Então, vamos lá. Depois, questão 20. Esse princípio aqui CESP adora. Mas como caiu a adequação agora na PF, capaz que cai insignificância na PRF. Eles ficam alternando. Depois, questão 20. Fulano, querendo matar Beltrano, efetua um disparo de revólver contra este, mas erra o alvo, vindo a atingir C, ferindo este último levemente no braço. Nessa situação hipotética, conforme a legislação aplicável, fulano responderá por qual crime? Qual vocês marcaram aqui? Pode tentar chutar. Isso aqui é um erro na execução, não é? Erro da execução. Sobre a pessoa... Porque lembra que a gente tem a aberratio ictus, que é um erro na execução, né? O meu erro na execução, ele pode ser uma execução sobre a pessoa. Então, eu errei o destinatário. Então, eu vou executar A, acerto B. E tem o aberratio ictus, que é a minha execução é uma bosta. Eu estou mirando certo, mas eu atirei tudo errado. Então, eu não representei o destinatário errado. A minha execução que é uma merda. No erro na execução é um erro de pontaria, alguma coisa que eu fiz. No erro sobre a pessoa, a minha execução está maravilhosa. Só que eu errei o destinatário da minha conduta. Eu confundi a pessoa, tá? Essa é a diferença entre as duas. Então, aqui nós temos, né? Fulano, que quer matar Beltrano, que seria a vítima. Efetua um disparo contra quem? Contra a vítima. Vindo a atingir Cicrano, que estava aqui perto, né? Vou colocar S. Que estava aqui perto. Então, o que aconteceu? Eu representei certo, mas a minha execução foi uma merda. Erro na execução, aberratio ictus. Qual é o efeito? Considera-se as condições da vítima pretendida. Logo,
tentativa de homicídio contra Beltrano, tá? Então, homicídio tentado contra Beltrano. Não dá contra Cicrano, porque ele foi a vítima atingida, então não daria, ele não era o destinatário. No erro sobre a pessoa e no erro na execução, o resultado é igual. Consideramos as características da vítima pretendida, tá? Agora, se, por exemplo, ele tivesse confundido B com S, seria erro sobre a pessoa. Qual é o efeito? Nenhum, é a mesma coisa. A mesma coisa, erro sobre a pessoa e erro na execução. É o mesmo efeito, só muda o nome. Um é a pessoa e o outro é a execução, o ato executório. Não, ele responde por homicídio tentado contra a vítima virtual e se porventura essa vítima tiver alguma característica especial que qualifique meu crime ou que seja uma causa de aumento, eu respondo por essa qualificadora. Então, por exemplo, quero matar B por feminicídio e mato S, que é um homem. Respondo por feminicídio. Esse é o efeito. Então, se porventura houver alguma qualificadora aqui, alguma causa de aumento de pena, questão da idade, alguma coisa assim, eu respondo pela vítima virtual. Tá? É uma ficção jurídica. Homicídio consumado. Consumado. Então, por exemplo, queria matar B para ficar com a herança. Então, veja, acertei S. Respondo pela qualificadora da torpeza contra B. Como se tivesse atingido quem eu queria, tá? Matando ou sendo tentativa, não muda o efeito. Ok? Certo, pessoal? Tentativa. Consumado. Isso. E se, por exemplo, eu acertasse S e B, concurso formal. Aí a gente cai no concurso formal. Aí, como eu não queria matar S, homicídio culposo com doloso. Se eu queria matar os dois doloso, soma-se as penas. Como se eu tivesse praticado duas condutas diferentes, né? Soma as duas penas dos dois dolosos, tá? Vamos lá, depois, 21. José, pretendendo praticar crime de peculato, ingressa em repartição pública com a chave que possui em razão do cargo, na parte da noite, com o objetivo de subtrair o computador da repartição. Quando estava no interior, todavia, pensou sobre as consequências da sua conduta e que sua família dependia dele, razão pela qual vazou sem pegar nada. O segurança do local, todavia, informado por notícia anônima sobre a intenção de José, o aborda na saída e realiza sua prisão em flagrante. Já tudo errado. Segurança, prisão em flagrante. Considerando as informações narradas, é correto afirmar que o certo seria o quê? Condução coercitiva, né? Quem lavra flagrante é só delegado de polícia, mas o CESP ele mistura essas coisas, tá? Considerando as informações, é correto afirmar que... Então, olha lá. Aqui, qual que vocês marcariam? O que vocês acham? Então, vamos ver. Não configura conduta típica em razão do arrependimento eficaz. Então, o que ele fez, né? Entrou na repartição, falou, bom, não é isso que eu quero. Vazou. Então, ele ainda tinha coisa para executar? Tinha. Então, ali a questão A é arrependimento. No arrependimento, a gente teria que estar aqui. Então, não é arrependimento eficaz. B, desistência voluntária. Porque, veja, no meio ele desistiu. Voluntariamente, ninguém intercedeu. Ok? Então, ele responde pelos atos até então praticados. Aqui, nada. Por quê? Porque nem invasão de domicílio é, porque ele não era domicílio, que é uma pegadinha que eles colocaram também. Se fosse uma casa particular,
invasão de domicílio, que é um crime, 253 por aí. Mas aqui era o quê? Um local público, então não era domicílio, não era nenhum crime. Aqui disseram configura a tentativa de peculato. Mas veja, eu teria que ter ali, no mínimo, uma tentativa de subtrair, né? Seria um peculato furto. Ele não chegou a fazer nada. A questão deixou muito claro que ele interrompeu antes de iniciar, tá? E hoje a gente sabe, inclusive, que com relação ao peculato é o mesmo raciocínio do furto. Hoje em dia a gente quase não tem furto tentado, porque o cara pegou no negócio e consumou. Então, ele ali, é difícil ter um peculato tentado. Só se ele entrasse na sala, preparasse para pegar o computador, o cara chegasse. Então, teria que vir muito bem descrito essa tentativa. Porque hoje, crime de furto e roubo, a gente quase não tem mais tentativa. E dentro do peculato, nós temos esses crimes, furto, apropriação, receptação, praticado por servidor público. Não muda nada dos crimes que vocês estudaram, só que como é por servidor público, é chamado de peculato. Não. Na tentativa é interrompido. Então, o que acontece muitas vezes, né? Vou dar um exemplo de caso concreto. Se eu tenho, por exemplo, um cliente de furto que chega para mim e fala assim, doutora, o que aconteceu? A polícia chegou lá, tal, a gente fugiu. O que eu falo para ele falar na delegacia? Que ele interrompeu. Porque aí ele responde por invasão de domicílio. Então, fala assim, você vai lá no seu interrogatório, você fala o seguinte, fala que você desistiu e que você foi embora. Não fala que a polícia chegou e você estava lá, ficou louco, fugiu. Porque se fala isso, é tentativa, né? Responde, se for por desistência, responde pelos atos até então praticados. Invasão de domicílio, está em casa, não acontece nada. Então, na prática, é muito difícil, né? O carinha fala, eu desisti. Sempre o delegado ele vai dar ali o enquadramento da tentativa, que foi interrompido. Aí a gente tenta brigar para tentar mudar isso aí. A mesma coisa homicídio. Então, você chega alguém de homicídio, um cliente, fala assim, doutora, eu dei 2 tiros, não consegui matar o desgraçado. Você fala, cala essa boca. Você vai falar que estava bem, que podia descarregar e que ficou arrependido e foi embora. Por quê? Porque daí cai na lesão corporal. Deu 2 tiros, ficou com medo e foi embora. Poderia ter, tipo assim, no interrogatório, ele tem que deixar muito claro que ele poderia prosseguir, ele não quis. Então, você fala assim, ele fala assim, desgraçado, olha, doutor, eu dei 2 tiros, veio o povo, me segurou. Eu falo, você cala a boca. Você vai falar que você atirou? Você atirou, ficou com medo e parou e foi embora. Tipo assim, que você poderia ter descarregado a arma e você não fez isso. Não, marciano. Então, aqui é a letra B. Tudo bem, pessoal? Oi. No caso, aconteceu aí a história hipotética que tem na questão. Ele pega o computador, larga o computador no meio do caminho com a mesma história. Você pega o computador e larga o computador no caminho. Seria tentativa com arrependimento, sabe? Não, se fosse, como ele inverteu a posse, ele consumou, correto? E aí nós cairíamos no arrependimento posterior, lembra? Porque sem violência e sem grave ameaça, e ele restituiu o bem antes do recebimento da denúncia. Qual é o efeito? Responde normal, na hora de calcular a pena, o juiz ele vai reduzir em razão disso. Tá? E é pegadinha, tá? Arrependimento, quando vocês forem estudar, o artigo 15 e 16 tem que andar junto. Porque se você não lembrar de um, você não consegue, você erra a questão, tá? Mas, claro, né, todo mundo vai errar hoje. Eu dei a matéria hoje, né? Então, não é algo que a gente estudou antes, tá? Então, é exatamente isso. Depois, gente, questão 22. Delegado de Goiás. Quando o agente em crime cometido, sem violência ou grave ameaça à pessoa, repara voluntariamente o dano até o recebimento da denúncia. E aí? Aí, vocês estão de sacanagem, né? Acabei de explicar. Arrependimento posterior. Os requisitos do arrependimento posterior, tá? Prova para delegado, nada demais, né? Nada que você já não sabe.
Só não vai querer fazer coisa de concurso para minha área para não ser concorrência minha, tá? Fica aí só na área de vocês mesmo. Não pode deixar gostar muito, aluno gostar muito que já quer ser concorrente, não. Não, magistratura, minha área. Mas a gente faz as provinhas para delegado aí. Não, ó, pior que você estuda, né? Igual um cachorro, aí o concurso que não é o que eu quero, eu quase passo. É um trem, né? Esse ano eu nem estudei, estava 20 dias sem estudar. Aí fui fazer no Maranhão para delegado. Fiquei por uma questão. Nunca fiz prova para delegado. Fui lá, estava lá na Bahia, falei, vou fazer essa porra aqui. Fiz a prova em 1h50, não peguei caderno de prova, nada. Fiz rapidão lá, falei, dane isso aqui. Para ver, aí conferi o gabarito, passei na primeira. Eu falei, que porra é essa aqui? Bagulho muito doido, né? Passei, então... Tipo, aí o que aconteceu? Como eu não acompanhei, não peguei caderno de prova, não acompanhei no gabarito, nada. Eu peguei o resultado na segunda por curiosidade, falei, vou olhar aqui, a prova era final de semana, a segunda fase. Aí estudei igual um demônio, mas não deu tempo, né? Pô, 5 dias, o salário era 24 mil. Putz, fui muito retardada, né? Mas... Aí, estudei igual um demônio, mas aí eu fiquei por um ponto na dissertativa, nas provas da segunda fase. Os que eu estudo igual um capeta, fico doida, tomo todos os remédios, fico louca, aí não faço essas graças. Hã? Exatamente, a tal da preocupação. Como eu não estava me cobrando, foi a minha melhor prova do ano. Meu desempenho foi o melhor. Enquanto que nas outras, meu desempenho tá bom, mas não tá igual esse, né? Tipo assim, eu bato na trave, fico por uma questão, duas. Essa mesma, achei que eu fui fazer em São Paulo, achei que estava bem, me fudi, né? Você sai assim, você fala, pô, rainha do camarote, né? Aí você pega o gabarito e fala, velho... Foi, eu falei, cara, o que está acontecendo? Não está batendo, o que está acontecendo? Me fudi. Aqui que é porque semana retrasada teve uma aqui, eu fiz aqui. Essa eu fiquei por 2 na nota de corte, tá? 78, eu fiz 76. Talvez anula 2, eu tô na briga. Lá em São Paulo eu achei que eu estava arregaçando. Eu falei, não, arregacei. Aqui já vou estudar para a segunda fase. Nem que eu peguei o gabarito, falei, meu Deus do céu. E tipo, é muito, e serve para vocês também, é muito inconstante. Por quê? Uma semana antes, com a mesma banca, o mesmo concurso, eu quase fui para a segunda fase. Uma semana depois, eu fiquei 7 questões longe da nota de corte. Então, tipo assim, o meu conhecimento não é maior nem menor, é questão de prova, é muito relativo, é sorte. Então, tipo, você pensa assim, eu tô bem, aí você tira uma nota baixa e fala, cara, não, isso daí não avalia esse conhecimento. Tanto que eu tive prova agora, né? Uma semana de diferença e meu conhecimento não mudou. E aí eu fui melhor em uma e na outra. Se foi a mesma banca, a mesma carreira, a mesma matéria, é questão de sorte. Então, vocês não desanimam. Já tive amigo meu que fez PF, desse último aqui, que um concurso antes ele fez, acho que foi MPU que foi antes, não foi? Para delegado? Foi MPU. Não, foi delegado primeiro. Ele fez delegado, ele foi super mal. Ele falou, Laila, meu Deus, vou me matar. Não, MPU é analista, que era um salário bom também. Aí ele estudou muito para delegado, muito, muito, muito. Aí ele se fudeu, ele falou, cara, vou parar de estudar, não aguento mais e tal. Super mal ele estava. Aí ele conferiu o MPU, aí ele passou. Tipo assim, ele tá classificado assim, tem 5 para ser, tipo, ele classificou em 5 fora da número de vagas, que era um concurso que ele não tinha estudado, que tinha matéria que ele não sabia, e ele foi fazer sem preocupação, e aí ele quase entrou. Então, tipo assim, é muito questão psicológica mesmo, você fica na loucura. É isso mesmo. Depois, gente, vamos lá, questão 23. Essa aqui foi para delegado de São Paulo. Aí aqui ele quer que vocês completem. Vamos ver aí qual a alternativa que vocês marcariam. Então, olha lá. O agente prevê o resultado, mas espera sinceramente que não ocorra. Então, você está lá na BR com a sua sogra no banco do passageiro. Já é um tormento para você. Você tem 1.000 quilômetros. Aí você está lá, cansado. Você fala, tomara que morre todo mundo, não aguento mais essa velha. Né? Mentira. Você vai ultrapassar lá numa linha contínua, subida, seu carro 1.0, um caminhão bitrem,
Você vai achando que está abalando, quando você vê um bitrem, você fala, porca, só falta as renas, né? E a véia lá, e aí? E aí você fala, vou ter que ir. Porque se eu voltar, vai morrer, vou ter que ir. Você vai na raça, né? E aí você vai. O que você quer ali? Espera, assim, desliga a ar, desliga tudo, né? Espera, sinceramente, que não ocorra nada, né? Então, o que acontece? Existe culpa consciente. Lembra da consciência? Na culpa você está ali vivenciando e você sabe naquele momento que pode acontecer alguma coisa. Você tem consciência que pode chocar de frente com um caminhão. Mas você espera sinceramente que não ocorra. Você fala, ai, tomara que não aconteça, mas eu vou ter que ir. Agora, quando a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado. Ai, sinceramente, existe culpa consciente quando o agente prevê o resultado, mas espera que ele não ocorra. Configura-se dolo eventual quando o agente não dirige a conduta para aquele resultado, mas, prevendo que ele ocorra, assume o resultado. Esse assume o resultado é o quê? Se conforma com o resultado. Assume, né? Você é conformado com esse resultado. Então, pô, se acontecer, maravilha. Vida que segue, coloca mais um aí na minha conta. Então, aqui é a alternativa D. Conceito de culpa consciente e de dolo eventual. Essa prova aqui foi para delegado desse ano lá em São Paulo. VUNESP também. Essa banca ela gosta muito de lei seca. Depois, gente, 24. Ixi, Maria, minha vida é só gastar dinheiro com viagem. Não, claro, considera. Tem concursos federais que você não precisa sair também, né? É porque o meu, ele é estadual realmente, então eu vou em vários estados. Não vou ficar esperando só o concurso que tem aqui. Mas depois que vocês pegarem gosto, eu estudo para magistratura. E acho que agora eu vou fazer para delegado também. Vai que eu passo nessa porra. Ainda posso andar armada, matar gente, tacar dedo na cara. Não tem, acho que eu não passaria no psicotécnico. Se eu falar tudo que eu penso lá, os caras vão falar, ih, filha, você tá fora. Ele tá 8. Eu falei, Fátima, mas tem um ano que eu encontrei com ele tava com 3. Eu falei, Laila, pois mudou de delegacia, tá lá no Diadema, o negócio lá é assim, é loucura mesmo. Então, vamos lá, gente, 24. Se o delegado é assim, imagina os caras, né? Que trabalham com ele, os agentes, tanto que mata também. Se o delegado mata assim... Então, olha lá. Flávio pretendendo matar seu pai, Leonel, de 59 anos. Então, velho, 59 anos. Sempre que tiver idade, tem que ficar esperto com detalhe. Realiza disparo de arma de fogo contra homem que estava na varanda da residência do genitor, causando a morte do Leonel. Do cara. Flávio, então, deixa o local satisfeito, achando que tinha matado o pai. Mas vem a descobrir que mataram um amigo de seu pai, o Vitor. Um velho de 70 anos. Porra, 20 anos de diferença, ele confundiu a pessoa, né? Será que o pai dele estava acabado? Então, ele queria matar Leonel, matou Vitor. Então, o que aconteceu aqui com Flávio? A execução dele foi perfeita. Só que ele representou a pessoa errada. Erro sobre a pessoa, ok? Então, veja, na pessoa errada, 70 anos, que é uma causa de aumento de pena, né? Lá do 121, parágrafo 4º, né? Primeira parte. Agora, o pai dele tinha 59, que não é a causa de aumento. Então, olha lá, nessas condições... Flávio poderá ser imputado à prática do crime de homicídio doloso, com erro. Aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Erro sobre a pessoa, maravilha, considerando a agravante contrascendente. Era o pai dele? Era, então está valendo essa agravante. Mas não a causa de aumento em razão da idade. Certeza, esse velho aqui está fora. Então, você consideraria a vítima virtual, que não era maior de 60. Então, só aqui aquela agravante de ser ascendente, tá? Essa é a questão perfeita de erro sobre a pessoa, tá? Então, aqui a alternativa correta é a letra A. Essas provas assim, gente, não é vergonha você fazer desenho na prova, tá? Eu faço, não tenho vergonha nenhuma de fazer.
Não dá nada. Depois, quando tá certo lá, é meu nome que sobe lá na classificação, né? Da pessoa que ficou me olhando. Então, às vezes, é legal fazer os desenhos, porque facilita, você lembra da aula também. Não fica querendo dar uma de sabichão fodão, não, que você vai rodar disso aqui. Tá? Então, faz o desenho, essa daqui mesmo. Alternativa A. Bem legal essa questão. Essa questão, acho que foi da UAB, desse ano de penal. O tiozinho, o velhinho? Nada. Porque a gente vai trabalhar com a vítima virtual, que foi o pai dele. Agora, se, por exemplo, ele tivesse matado os dois, aí cai naquilo. Homicídio culposo. No homicídio culposo, a gente não tem qualificador, a gente não tem agravante, não tem nada. É só culposo seco, tá? Agora, se ele quisesse matar os dois, aí tudo bem. Entraria a majorante do idoso, desse daqui, tudo normal, tá? Depois, gente, 25. A vítima virtual, que eu quero dizer, é a vítima criada por uma ficção. Porque ele queria atingir o pai e acertou outro, mas por uma ficção jurídica, por uma hipótese que a lei trouxe, nós vamos considerar como se o pai dele tivesse morrido, e não a vítima que ele acertou. Aí, as consequências jurídicas vão ser do pai, e não da vítima que ele acertou, tá? Mas qual é o raciocínio disso? Nenhum, gente. A lei trouxe essa ficção e nós vamos aplicar ela. Não tem um raciocínio, eu quero aprender isso aí, não. A lei trouxe que cabe isso e é isso, vamos aplicar, tá? Não tem um fundamento ou uma lógica, nada, tá? Depois, questão 25. Com dificuldades financeiras, Ana ingressa com autorização da proprietária do imóvel na residência da vizinha, aquela em que trabalhava, com o objetivo de subtrair uma quantia em dinheiro em espécie, simulando para tanto que precisava de uma quantidade de açúcar e que estaria em falta. Após ingressar no imóvel e mexer na gaveta do quarto, vê pela janela que aquela é sua chefe e pensa na decepção que lhe causaria, razão pela qual decide deixar o local sem nada subtrair. Ocorre que as câmeras de segurança flagraram e Ana foi para a delegacia. Então, o que nós temos aqui, gente? O que vocês acham? Desistência voluntária ou arrependimento eficaz? O que a gente tem aqui? Então, olha lá. O que acontece? Deixa eu só pegar aqui o comecinho do enunciado. O que ela fez? Ingressou com autorização da dona do imóvel na residência vizinha àquela em que trabalhava. Então, veja, né? Eu fui praticar um furto do lado do meu trabalho. Isso que eu fui fazer. E aí, a minha chefe me viu, eu fiquei vida louca e falei, não, vou embora, senão ela vai me mandar embora, tá? Foi isso que aconteceu. Então, olha lá, aqui vocês marcariam qual? Então, ela começou, parou e não fez nada. O final estaria aqui, né? Então, veja, ela pegou, saiu do trabalho dela e foi na vizinha subtrair. Na hora de subtrair, viu a chefe, falou, ai, meu Deus, estou com medo, vou embora. E foi embora, né, parou ali no meio. Responde pelos atos até então praticados. Então, veja, letra D? Certo. Não configura crime em razão da desistência voluntária. Olha Hã? Olha a pegadinha, que foda essa questão que eu achei. Não é invasão de domicílio. Por quê? Porque a mulher deixou, a filha da puta da vítima deixou. Então, na hora que eu li também, a primeira coisa que eu pensei, invasão de domicílio. Aí eu fui lendo o enunciado e falei, não, mas a filha da puta deixou. Então, não responde por nada, tá? Essa aqui foi foda, eu achei também pesada, mas é bom para a gente ver como que o raciocínio, né? Então, aqui é D, não configura nada em razão da desistência voluntária. Aqui eles colocaram invasão de domicílio? Podia ter colocado para ficar na dúvida, né? Não colocaram. Aqui é a D. Oi. Isso. Você tem que pensar assim. Exatamente. No meio é desistência. No final é arrependimento.
É a mesma coisa que o arrependimento, só que é crime sem violência. E aí você devolve o bem que você, aquilo que você fez, tá? No arrependimento posterior, você tem que lembrar sempre crime patrimonial, que aí fica fácil. Tá? Depois, questão 26. Durante uma tragédia causada pela natureza, aí já é coisa da natureza. Júlio, que caminhava pela rua, é arrastado pela força do vento e se choca com uma terceira pessoa, que em razão do choque morre. Ave Maria, né? Um tsunami, né? Marciano, o cabelo enforcou alguém. Assim. Sobre a consequência, é correto afirmar que a tipicidade restou afastada por ausência de tipicidade formal, apesar de haver conduta por parte de Júlio. Então, não, né? Se eu tenho conduta, eu tenho tipicidade formal. Não, não é essa daqui. Depois, B. A tipicidade do fato restou afastada, tendo em vista que não houve conduta penal por parte de Júlio. Ele teve dolo ou teve culpa? Não, gente, não teve nada, a pessoa foi arrastada. Então, nesse caso, não tem crime nenhum, eu não tenho nem conduta. Porque nós temos que lembrar o seguinte, gente, que em matéria penal, você só vai ver conduta dentro do universo do dolo e da culpa. Não é a conduta do dia a dia, ai, fulano está com uma conduta ruim. Não, não é essa a conduta. A nossa conduta penal, você vai olhar se tem dolo ou culpa. Se não tem, não tem conduta. Ah, mas ele fez alguma coisa, mas não teve dolo e nem culpa, não é conduta penal, tá? Esse fazer ou não fazer no nosso dia a dia não é a mesma coisa que a nossa conduta do penal, tá? Então, se a pessoa faz alguma coisa sem querer, né, faz sem querer querendo, fez, mas sem o dolo ou sem a culpa, não tem fato típico, tá? Então, não confundir, porque às vezes o aluno ele pensa, a conduta do dia a dia, então ele realmente foi em cima da pessoa, tá, mas ele não teve dolo nem culpa. Então, para fim penal, ele não tem o primeiro pilar do fato típico, tudo bem? Então, aqui a letra B de bola. Claro, né? Aqui, gente, eu estou trazendo umas questões bem mais complexas para vocês verem o máximo de dificuldade, tá? Mas as provas de vocês, a gente vai ficar mais naqueles raciocínios de antes. Oi. Então, olha só, o que você vai lembrar? No arrependimento eficaz, você esgotou tudo e dane-se se é com violência ou não. No arrependimento eficaz, você tenta reduzir a consequência do crime que você consumou, ok? Se eu tenho um arrependimento em um crime sem violência ou sem grave ameaça, para diferenciar do eficaz, a gente chamou ele de posterior. Qual é o efeito? A mudança de tratamento. Porque aqui, ele responde até então ele praticou. Então, pode ser, né? Se é um crime patrimonial, por exemplo, aqui não seria tão bom. Então, só tipo, pratiquei um furto contra você. Esgotei os atos de execução, inverti a posse, peguei o iPhone, beleza. Tá, então você vai responder pelos atos que até então você praticou. Tá, então é furto? Então qual a vantagem que eu tenho de devolver o iPhone para você? Nenhuma. Então eu não vou devolver dantes esse iPhone, dantes você. Então o legislador, para os crimes patrimoniais, ele criou esse, que é para dar um incentivo para a pessoa. Então, furtei o iPhone seu. Então, se eu devolver o bem, a gente vai diminuir sua pena, Laila. Então, você não responde por aquilo que você até então praticou. Porque no seu arrependimento posterior, o seu crime está consumadíssimo. Mas a gente vai te incentivar. Tá? No arrependimento posterior, como é sem violência ou sem grave ameaça, ele cabe nos crimes patrimoniais. Esse é o objetivo desse artigo. Eu posso ter arrependimento eficaz em crime patrimonial? Posso. No roubo, por exemplo. Mas, veja, no furto não é vantagem. Por que não é vantagem? Ué, porque senão eu não teria nenhum estímulo para devolver o bem para você. Porque eu já inverti a posse, concordam? Já foi. Então, por que eu vou devolver?
Então, veja que por isso ele existe, tá? Para os crimes patrimoniais. O nome é diferente só para você conseguir identificar que aqui não tem violência e não tem grave ameaça. Posso pensar basicamente isso? Sim, é uma regra que eu levo para mim também, para minhas provas. Que aí não vai ter erro nenhum, tá? Então, às vezes, se você for fazer uma prova que você bate o olho e vê que é alguma coisa de arrependimento, não é vergonha você colocar os requisitos dos dois na sua prova do lado. Arrependimento posterior, sem violência, sem grave ameaça, devolução, palavra-chave, recebimento da denúncia. Arrependimento eficaz, esgotou tudo. Pode ser crime violento ou não violento e não tem nada a ver com denúncia, com oferecimento, com recebimento. Não precisa de nada disso. Tudo bem? O arrependimento posterior é como se fosse assim. Você saiu da dinâmica do seu crime, aí você voltou lá e tentou resolver. No arrependimento eficaz, eu acabei de esgotar agora, mas eu quero dar um jeito agora. Então, você no mesmo timing, você tenta modificar o resultado que você causou. No arrependimento posterior, dá uma ideia assim, de que teve um tempo. Aí você foi lá e devolveu, resolveu devolver. No arrependimento, não. Você terminou ali, esgotou ali, na hora você já resolve fazer a correria para mudar aquele resultado. Tá? Então, olha lá. Depois, questão 27. Em seu primeiro evento na faculdade, Rodrigo ingeriu com a intenção de comemorar grande quantidade de bebida. Apesar de não ter intenção, o álcool fez com que ficasse embriagado em razão desse estado. Acabou por causar discussão desnecessária e causou lesão corporal grave em José. Então, aqui artigo 129, parágrafo 2º. Ao desferir contra ele 2 socos. Nossa, que soco, né? Todas as informações acima são confirmadas pela perícia. Ao analisar a conclusão do procedimento, caberá ao promotor reconhecer a ausência de culpabilidade em razão de embriaguez culposa. Não, né? Nada a ver. B. Ausência de culpabilidade do agente em razão da embriaguez completa, proveniente de caso fortuito. Não, né? Ele bebeu porque ele quis, nada a ver. A existência de conduta atípica, ilícita e culpável, inclusive com a presença da embriaguez pré-ordenada. Na embriaguez pré-ordenada, você tem que lembrar o quê? A pessoa enche a cara para praticar o crime. Que não foi esse caso aqui, ele encheu a cara, mas não era para isso que ele encheu a cara, só aconteceu, então não é. Até aqui estava certo. Da existência de conduta típica, ilícita e culpável, pois a embriaguez foi culposa, não sendo possível imputar a agravante da embriaguez pré-ordenada. Perfeito, não tem como. Depois a E. Pois a embriaguez foi voluntária, não sendo possível a existência de conduta típica, ilícita e culpável, pois a embriaguez foi voluntária, não sendo possível imputar agravante embriaguez pré-ordenada. Não, foi uma embriaguez culposa. Na voluntária, você enche a cara para ficar doidão. Ali disse o quê? Ele exagerou, mas ele não queria. Então, a gente tem a pré-ordenada, você enche a cara ou se droga para praticar um crime. A voluntária, você enche a cara para ficar louco, mas você não quer praticar nada. E a culposa, você exagera meio que sem querer. Tá? Então, nós temos todos esses tratamentos da embriaguez. Tá? Então, muito cuidado nesses detalhes. Beleza? Então, aqui é a letra D de dado. Depois, a 28. Então, vamos lá. Segurança do sistema prisional. Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente. Isso aqui é o quê, gente? O que vocês acham? Injusta agressão atual ou iminente. Estado de necessidade é um fato, lembra? É um fato. Legítima defesa. Na legítima defesa, você se defende de algo, né? Defendo do quê? De uma agressão que é injusta. Que é injusta, ok? Então, nesse caso, legítima defesa, tá? Depois, a 29. Assinale a incorreta. O que é incorreta? Acerca do erro de tipo. Então, olha lá. O erro de tipo excusável ou inexcusável, o erro de tipo sempre exclui o dolo. Perfeito.
Sempre exclui o dolo. Se for inexcusável, culpa. Perfeito, é isso mesmo. B. O erro de tipo ocorre quando o indivíduo, desconhecendo um ou vários elementos constitutivos do tipo, não sabe que pratica um fato descrito em lei como infração penal, quando na verdade o faz. Perfeito, ele tem uma falsa representação da realidade, que pode ser essencial ou acidental. Lembra? Essencial, se você fica sabendo, você não pratica. Acidental, se você fica sabendo, você conserta para praticar direito. Verdade. C. Erro de tipo acidental é aquele que recai, por exemplo, sobre o objeto do crime e assim não afasta a responsabilidade penal. Perfeito. No acidental, você responde normal, porque o crime iria ocorrer de qualquer forma. D. O terceiro que determina o erro responde pelo crime. Perfeito, o erro determinado por terceiro, que a gente viu. E E. No erro de tipo, o sujeito quer praticar um crime, mas por erro acaba por cometer um fato penalmente irrelevante. Isso aqui é um erro de execução, né? Não é um erro de tipo. Então, aqui que é a incorreta, tá? E é isso. Então, a gente viu hoje 29 questões. Até achei bastante. Pessoal, nossa matéria a gente estudou tudo. Então, aqui, essas questões, vocês viram que teve de tudo aqui para juiz, para delegado, periquito, papagaio, o que você imaginar. Então, esse material aí que nós vimos, ele é mais do que suficiente, tá? E aí, não sei se vocês vão fazer essa migração. Quem for fazer, passa o nome para mim. Mas eu recomendo, assiste semana que vem as aulas aqui ainda. E aí depois vocês sobem que eles estão gravando as aulas. E aí eles vão botar na área do aluno para vocês depois. Então, vocês não vão perder a aula dessas semanas que vocês estão fazendo, tá? Então, só para repetir, R$ 400 em 10 vezes e pode pagar semana que vem. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só falar comigo aí nas redes sociais. Clique, claque.